Você se sente pecador? Levante sua mão que se sente pecador, galera. Eu não sou como me sinto, como que eu sou. Agora, quem se sente mais pecador, levante a outra mão também. Então, esta lição, este estudo é para você que está ali, que levantou a mão, e para nós que estamos aqui, e para você que está aí. Esta lição, este estudo é para você, entendeu? É para nós. Então, não fala assim, é um tema que eu não, é um tema que te interessa sim. Conhecer sobre a verdadeira graça do Senhor. O ser humano, ele colocou muitas vezes o desejo de comprar as coisas. Como é bom você ter dinheiro e um dia comprar um carro. Eu comprei à vista. Toma. Nossa, sério, à vista. Como é bom ir e pagar a faculdade o ano inteiro à vista. Eu pago à vista. O duro é como não ter como pagar. Como você ter uma coisa importante que pode salvar tua vida e de repente você quer pagar por ela e a pessoa fala assim, é vacina que você quer? Eu tenho. Quanto é? Nada. Não é possível. Está todo mundo correndo atrás de vacina que nem um doido e você não me quer cobrar a vacina? Não. Mas por quê? É de graça. Não é possível, gente. Alguma coisa deve ter essa vacina que você quer me dar de graça. Você está tirando comigo. É de graça, é boa, ela que está salvando. Toma. Como é duro não poder pagar. E é sobre esse tema que eu queria falar. Henrique, primeiro com Henrique, vamos lá. Como é duro não poder pagar, Henrique? E em momentos interessantes, quando a gente vê dois povos, a gente vê os judeus, a gente vê romanos e outro povo também, os gregos. O que estava acontecendo? O que Paulo falava? E se você quiser falar um pouco sobre a charge também, pode falar também, viu? Queridos, como o Christian mesmo falou sobre o plano da salvação, ele é de graça. A ilustração que ele fez sobre a vacina foi muito boa. E eu queria comentar, Christian, sobre a charge. Você me dá um auxílio, obrigado. Sobre a charge, que é uma frase que os jovens usam muito. Já vi em redes sociais, que o pessoal fala assim, aqui apresenta duas situações. Acho que não vai dar para vocês verem, mas é essa charge aqui que eu tô me referindo. Aí aqui mostra duas situações que fala o seguinte, as duas pessoas estão cheias de tarefas e elas falam, eu que lute. Tipo, olha para tudo aquilo ali, nossa, eu que lute. No final da charge, vem Jesus, lutei por você. E é fantástico isso, Christian, né? Mas, queridos, com essa ilustração, eu queria falar sobre um pouco sobre o plano da salvação. Na verdade, falar não. Começar fazendo vocês pensarem. Vamos refletir juntos sobre o plano da salvação. Então, a pergunta é a seguinte, queridos. Vou abrir essa pergunta para a igreja, que vocês estão aqui, para vocês. E vocês aí do Facebook também. Mandem seus comentários e vamos interagir. Beleza? Então, a pergunta é a seguinte. O plano da salvação reconhece diferença entre etnias, classe social, ricos, pobres, brancos ou pretos? O plano da salvação reconhece essa diferença? O que vocês acham? Claro que não, né, queridos? Porque aqui Paulo, em Romanos 2:11, ele vem falando o seguinte. Obrigado, Tami. Aqui Paulo vem falando, porque para com Deus, perdão, irmãos, eu vou esperar vocês abrirem. Amém? Todos conseguiram abrir? Ok. Então, vamos juntos. Romanos capítulo 2, verso 11. E diz o seguinte. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E no capítulo 3, verso 23, vem falando o seguinte. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não há diferença. Então, o plano da salvação, ele não reconhece diferença entre classe social, preto, branco, pobre. Cristo Jesus morreu por todos nós. Ok? Mas Henrique, espera um negócio. Mas eu não faço maldade, eu estudo, obedeço. Não tenho pecado. Eu acho que eu não tenho pecado, cara. Eu acho que eu sou bonzinho. Eu acho que, sei lá, não sei. Christian, eu vou te falar quem também achava que era
a pessoa mais maravilhosa do mundo, que às vezes Eu acho que Deus olha para mim e fala assim: olha, o Christian é bonzinho demais, ele não faz bagunça, ele não prejudica ninguém. Sei lá. e você acha que por isso você está salvo, então, porque você faz essas boas coisas, né? Você ajuda o próximo, né? Então, tô salvo, não é isso? Já. Não é bem assim, queridos. Aqui em Romanos fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Os cristãos judeus de antigamente, eles tinham essa concepção de acharem que por dar esmola, dar esmolas aos pobres, ajudar o necessitado, só por isso eles achavam que eles estavam salvos. Mas não é bem assim. Todos nós pecamos, estamos vivendo em condição de pecado. Ou seja, somos justificados pela fé em Cristo. Na verdade, essa fé verdadeira que temos em Cristo e essa ajuda que fazemos aos pobres, aos necessitados, é uma consequência dessa fé que temos em Jesus. Porque através dessa fé que recebemos o amor de Deus e transborda para a nossa vida de tal forma que se torna algo que às vezes a gente nem consegue perceber e estamos ajudando, né? Então, mediante a fé em Cristo, somos justificados, né, Christian? Então, não é só porque você faz boas coisas. Não, tudo bem, isso é importante. Mas sem amor, como está lá em 1 Coríntios 13, né? Sem amor, do que adianta fazer tudo isso? E Deus é amor, né, Christian? Muito bem. Bom, ainda bem que eu guardo a lei. Ainda bem que eu sou adventista e conheço sobre a lei, igual como os judeus guardavam naquele tempo. E, bom, me sinto feliz por isso. Me sinto muito feliz porque significa que estou indo por o melhor caminho. Estou indo por um caminho maravilhoso. Estou indo por um caminho perfeito. Ainda bem por isso. E eu queria falar, eu acho que isso aí depois vai falar nossa amiga Tamires. Depois ela me responde sobre esse assunto. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre generosidade extravagante. Gente, vocês já viram uma pessoa tão generosa que fez uma festa e convidou 500 amigos na pandemia? Vocês sabem quem é, né? Não vou falar quem foi, porque você sabe quem foi, né? Fez uma festa em meio à pandemia e foi tão generoso. Pagou passagem de avião e fez uma grande festa. Que generosidade, né? Que coisa boa. Sim, sentimos feliz. Quando alguém é generoso comigo, eu me sinto feliz. Eu me sinto muito contente. Se você quiser ser generoso com alguém, pode me procurar, viu, galera? Aqui nas redes sociais, você me procura. Viu? Se quer fazer algum acto social, me chama que estou aqui disposto para receber o que vocês quiserem, tá? Eu recebo mesmo, tá? Eu vou passar a conta depois para vocês. Mas, generosidade, aqui fala que é extravagante. Ou seja, uma coisa é ser generoso e outra coisa é explodir na generosidade. Você não medir a generosidade. Pode ser tão extravagante assim, ô Thaisa? O que você acha? Eu chuto Cristo. Eu acho que é Cristo. Quantos milhões de dólares ele doou? A que entidade? Onde foi que ele salvou? A quem? A quem ele doou dinheiro? Onde foi? Ele dá pra gente poder dar para as pessoas. Mas a maior generosidade que Cristo fez pela gente foi dar o dom gratuito da justificação pela fé como um presente. Na lição de segunda-feira, ela diz que quando alguém doa, é o gesto mais genuíno de gratidão que a pessoa tem e de amor. E eu acho que depois de tudo que Cristo passou, porque ele esteve aqui na Terra, ele sofreu, e mesmo assim, ele tem o interesse de salvar a gente. E para isso, ele deu esse dom da justificação pela fé. Respondendo a sua pergunta, Christian, que você disse que você é uma boa pessoa, que você faz Eu boas guardo a ações. lei, eu porto certinho, ninguém tem queixa de mim. Eu acho por aí, não sei. Minha mãe não tem queixa. Se queixar também, né? Não Não pergunta não, briga. não pergunta que se cavucar. A lição de segunda-feira também diz pra gente que Jesus redimiu os pecadores da sentença do pecado. Por isso, somente por meio dos seus méritos na cruz podemos nos tornar justos diante de Jesus. Então, independente das obras que você faça aqui, independente do quão você almeja, do quão perfeito você tente ser, você só pode alcançar a graça
se Deus te conceder ela. Ninguém vai obrigar Deus a falar assim, o Senhor tem que me dar a graça, porque eu mereço, eu estou aqui, estou pedindo, o Senhor tem que me dar. Então, ele concede a graça, de graça, para a gente poder ter a vida eterna. Interessantíssimo. Alguém tem alguma pergunta aí nas redes sociais? Está ficando entendido? Está indo direitinho que eu sou uma boa pessoa, eu não preciso de muita... Está ficando entendido isso nas redes sociais? Aqui também está entendido disso? Que eu me comporto muito bem. Eu não preciso dessa graça. Eu me comporto bem. Eu não faço mal para ninguém. Eu guardo a lei. Eu cumpro tudo certinho. Está ficando claro aqui para vocês isso? Tá? Se tiver alguma pergunta, é somente vocês levantar a mão que a gente interage aqui também, viu? Mas, olha, agora, como a gente falou, né, Thaisa, mas é de graça, né? E quando uma coisa é de graça, como que tem um a mais aí, né? Ou seja, olha, eu te dou um carro, mas, vixe, ou eu te dou a educação sua faculdade de graça, mas... Então, quando é de graça, não sei, como que é melhor a gente pagar, né? Você não acha, Thaís? Porque quando é de graça, não sei. A gente, sei lá, alguma coisa tem por aí. Por incrível, né, que pareça que nós, na nossa condição humana, a gente duvida de muita coisa que vem de graça, porque muita coisa não é de graça, a maioria das coisas não são de graça. Mas a única coisa que Deus pede é para que nós aceitemos. Que a gente aceite que Ele vai dar a graça, que Ele morreu pela gente. A gente, aceitando Ele, a gente recebe o dom da graça. E na lição, só para concluir... Pode falar, não? Esse verso me marcou bastante, esse trechinho, né? Ele falou assim... Não somos nós que oferecemos o sacrifício que nos tornará aceitáveis a Deus, mas Ele próprio ofereceu esse sacrifício. Muitas das vezes, a gente pega mínimas coisas como se fosse o maior sacrifício do mundo. Por exemplo, tem um culto de sábado e um torneio de futebol. O último futebol ali que vai decidir se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar, e caiu bem de sábado. Ixi. Por a gente não ir, a gente acha que é o maior sacrifício do mundo. Mas, na verdade, é o mínimo que a gente pode fazer perto do que Deus fez pela gente na cruz. Ele esteve aqui na terra, ele foi julgado, as pessoas cuspiram no rosto dele, ele foi acusado de coisas que ele nunca fez. E mesmo assim, o interesse dele em salvar a gente é enorme, que ele deu de graça isso. Ele poderia muito bem cobrar, aí você tem que atingir durante a sua vida 1000 doações para você ser salvo. E não, ele fez isso de uma forma muito generosa e com um amor inexplicável. Interessante. Por isso também que o Enem vai ser amanhã? Será? Porque a gente insistiu tanto que a gente... o Enem de sábado. Pode ser de sábado, pode... A gente não vai fazer. Muda para domingo. E será que por isso é que a gente bateu tanto no pé? E tá vendo, amanhã é Enem. Tô entendendo um pouquinho aí, viu? Você está me convencendo. Se eu ficava 5 minutos mais com você, você me convencia, viu? Mas eu agora queria falar algo sobre totalmente eficaz. Bom, eu recebi tudo, agora diz que é totalmente eficaz. Vamos lá. Mas como assim totalmente eficaz? Adão e Eva eles receberam a promessa de um Salvador. De repente, Abraão recebe a promessa de aliança de Deus, que viria de ele uma grande nação e por aí também um Salvador. De repente, o povo judeu era o povo de Deus, escravo por Babilônia, voltam, se arrependem, são livres e eles agora, de aí viria o Salvador. Mas quando eles voltam de Babilônia, presta muita atenção a esta pergunta, viu? Quando eles voltam de Babilônia, eles ficaram com medo, sabia? Porque eles falaram assim, olha, a gente abusou tanto de Deus e Deus nos colocou, foi Deus que permitiu que a gente fosse a Babilônia, que agora a gente vai guardar a lei certinho, para que Deus olhe para a gente e fale assim, agora não tem para onde eu colocar os escravos de novo, porque eles estão guardando minha lei certinho. E quer saber, vamos aumentar mais o negócio da lei, porque vamos colocar um pouquinho mais, né? Assim como eu guardo a lei. Então, eu guardo a lei e eu já me sinto totalmente eficaz. Tamires, o que você acha? Eu acho, Christian, que eu vou te fazer a mesma pergunta que a lição me fez. Vamos lá, lança aí. Pergunta. A lei de Deus já silenciou você quando você estava apresentando desculpas para os seus pecados? O que você perguntou isso? Por essa pergunta? Não.
Gente, a lição de terça-feira, ela já vem com o tema comente. Para quê? Para você comentar consigo mesmo, dar uma pensada no que está acontecendo. A primeira pergunta que ela faz para você é: alguma vez você já cometeu algum erro muito grande e você começou a inventar desculpas para distorcer na sua cabeça que você não tinha feito aquilo? Você convencer-se de que você fez certo. Exatamente. O meio justifica o fato. Os fins justificam os meios. Exatamente, é isso aí. Eu sou como um chapulim, eu confundo tudo. Vai lá. Mas é exatamente esse raciocínio. E aí a gente começa a justificar os nossos atos, porque eu tive motivos para fazer isso, então não estava errado. A culpa é do Senhor, porque se eu não tivesse nessa situação, Senhor, eu não teria tomado essa decisão assim, mais ou menos por aí. Exatamente. No final, a culpa é de Deus mesmo. Exatamente, eu não sou culpada de nada. Mas a lição de terça-feira vem falando a diferença entre a lei e a graça. Por que a gente não é salvo pela lei? Por que a gente é salvo pela graça de Cristo? A justificação vem daí. Então começa a explicar essa separação. E Christian, nesse dia, também vem falando que as pessoas não entendiam muito o raciocínio de Paulo, né? O jeito que Paulo explicava as coisas, que Paulo veio trazendo que a salvação é pela graça e pronto. E Paulo estava certo. Mas... era um povo que estava guardando a lei certinho. De repente, Paulo olha assim: olha, o que você está fazendo é legal, mas é pela graça, viu? Caramba. Exatamente. Porque Paulo, ele vem trazendo uma frase... Eu tô falando Paulo, eu tô olhando para Paulo, tá confundindo minha cabeça aqui, gente. Mas Paulo, ele vem trazendo em Romanos um versículo que culpabiliza todas as pessoas, que quebra todo o nosso argumento de que a gente não tem culpa de nada. Lá em Romanos 3, no capítulo 19, fala assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Pesado, né? Bem forte. Então, tá falando aqui que a lei, ela não pode resolver o problema do pecado. O melhor que ela pode fazer é revelar o problema. Então, eu queria trazer uma situação para vocês. Pensa que vocês machucaram um osso do seu corpo. Vocês estão indo ao médico, fizeram um raio-x. O raio-x, ele é a lei. O raio-x, ele vai te mostrar o que está errado em você. Então, Christian, eu te aconselho que você vai dar uma lidinha na lei, né? Pra gente fazer um raio-x. Já. E aí, esse raio-x, ele vai mostrar que você fraturou um osso do seu corpo. Mas o raio-x, ele te curou? Ele consertou o seu osso? Não, ele me mostrou onde estava o erro. Exatamente. De maneira nenhuma, o raio-x, ele vai te curar. O que vai te curar é o tratamento que você vai fazer, é você engessar o local. E é aí que entra a graça, que a Thay trouxe. Porque não é o raio-x que vai te curar, não é a lei. O que vai te curar é a graça. O que vai te curar é Cristo. Então, a gente precisa fazer primeiramente essa separação. Então, para que serve a lei? Serve para te mostrar. É a união de um pecador com o Salvador. Por você ser tão grato por tudo que está acontecendo, por tudo que Deus te forneceu, você está ali em união com Cristo. E aí, isso te gera uma pergunta dentro de você. Cristo, o que eu posso fazer para continuar perto de ti? E aí que ele responde: a lei é o caminho que você deve seguir. Então, a gente precisa sempre fazer essa diferença em que a lei, ela sempre vai te guiar. A lei nunca pode ser esquecida, nem também pode ser exagerada. Que nem você trouxe no começo da pergunta, né? Os judeus, por eles terem errado tanto nessa questão da lei, de ter falhado com a lei, agora eles pegam pesado nisso. Eles estão ali bitolados com a questão da lei, e eles começam a aumentar, tanto que quando Jesus conversa com um fariseu, ele dá no meio dos fariseus. Christian, você me lembrou um fariseu. Sério? Por que será, hein? Não era por conta do poder e autoridade da época, acho que era outro motivo, mas eu não vou te falar qual. Mas, deixa aqui um comentário importante. Mira aqui, irmã Wanda. Irmã Wanda, que comentário, hein? Diz assim, ó: eu vejo na lei que só a graça me salva. Exatamente. Que comentário. Ela, quando enxerga a lei, ela enxerga que a lei la direciona para a graça, ou seja, para o médico. E quem é o médico? Cristo. Olha. Obrigado, irmã Wanda, viu? Um comentário muito, muito bom aqui nas redes sociais. Se você tiver um comentário por aqui, pode falar também. Adicionar mais alguma coisa? Para finalizar, eu queria também falar que lá em Romanos, nesse mesmo verso que a gente leu, 28 e 29, fala assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Por quê? Uma coisa muito legal trazida pelo apóstolo Paulo, é que nós não somos salvos pela lei. Por quê? Porque as leis antigamente foram apresentadas aos judeus.
O que acontece, então, com todas as outras pessoas? Elas não vão ser salvas? É como o Henrique trouxe no começo da lição, né? A graça, a salvação, ela é limitada para um povo? Ela é limitada para uma raça, para uma língua, uma etnia? Jamais, de forma nenhuma. Então, um dos motivos para a gente não ser salvo pela lei é porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. A salvação é acessível para todo mundo, que é assim o buscar e aceitar. Muito bem, muito bem. Aqui disse Alan Sampaio, diz assim, porém o mundo sem lei é um puro descontrole. Exatamente, o mundo tem que enxergar as leis para poder ter um controle das coisas. Não, para a gente, como a Tamira acabou de falar, para a gente não se fraturar o braço, a coxa ou perder a vida, entendeu? E se achar a graça em Cristo. Neste momento nós queremos fazer uma pausa, fazer um momento de oração intercessora, né? Nós sabemos que vocês fizeram alguns pedidos de oração nesta semana, talvez alguns aqui tenham alguns pedidos de oração. Você que está em casa tem algum pedido de oração? E, bom, é neste momento que a gente quer colocar esses pedidos nas mãos do Senhor, né? Para que Ele possa responder da forma que Ele melhor achar. Sabemos que é a melhor maneira. E vamos a entregar, como Josias já fez hoje, agora, não? Vamos entregar Manaus nas mãos do Senhor. E queremos orar com vocês neste momento. Senhor, nosso bom Deus, te agradecemos pela graça e salvação em Jesus. E neste momento te entregamos todos os pedidos de oração que nesta semana entraram em todos os grupos que nós estamos e que nos grupos distintos que nossos amigos e irmãos se encontram, para que o Senhor possa solucionar todos os problemas de acordo à tua santa vontade. Pedimos uma bênção especial sobre Manaus, um povo que neste momento está sofrendo, mas sabemos que o Senhor está já direcionado aí, já se encontra aí junto com cada um deles. Cuida também dos jovens amanhã que vão fazer o Enem, que eles possam estar bem preparados e continuando dando testemunho, Pai. Te entregamos nossa vida nas tuas mãos e esta oração intercessora também, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Momento hipertexto. Momento hipertexto, galera. Momento hipertexto. Vamos lá. Qual é a primeira coisa quando você vê a palavra graça? Qual é a primeira palavra que chega na sua cabeça? O que você acha? Que é graça? Vamos lá. Vamos lá, galera do Facebook, galera que se encontra aqui. Quando você vê a palavra graça, em que você pensa? Jesus, disseram por aí, que mais? Perdão. Perdão, que mais? Momento hipertexto. Presente, muito bem. Momento hipertexto, que mais? Que mais? E amor, amor, muito bem, Joel. Joel se encontra aqui também, amor. Algo imerecido, falaram aqui. Paulinho, perdão, Paulinho. Algo que não mereço, dizem aqui, algo que não mereço. A graça é de graça, mas ela não é barata. Coloca isso no Instagram, viu, gente? Coloca aí no Facebook. A graça é de graça, mas ela não é barata. Alguém pagou, hein? Quem mais? E pagou caro, hein? Muito caro. Momento hipertexto. O que você pensa quando vê a palavra graça? Uma coisa que eu vejo, viu, galera? Quando vejo a palavra graça, eu vejo pecado. Porque sem pecado, não existiria necessidade de graça, nem de um Salvador. E agora, neste mundo, como está o assunto do pecado? Ele está muito, podemos falar assim, ele está muito relativo, né? Lo que é pecado para Joel, não é pecado para mim. Então, como que eu posso colocar a graça em um patamar onde eu me sinta pecador e eu falo assim, mas eu cometi um erro, mas esse erro não é tão erro assim, porque para Gabriel não é erro. O que eu fiz é muito comum na vida do Gabriel. Então, não é erro assim tão grande, não é tão pecado assim. Então, o pecado está sendo muito relativo, não? Nós estamos vendo um pecado relativo. E quando a gente relativiza o pecado, automaticamente a graça também fica, que coisa? De lado, ela vai ficando... Não precisa mais. Para que graça? Né? Então, quando eu vejo um mundo onde o pecado está muito relativo, eu não preciso mais de graça. Então, e sem graça, eu não preciso de Jesus. E sem Jesus, pronto, pois eu consigo viver minha vida do jeito onde eu não me sinta culpável de nada, porque o pecado é relativo. Bom, deixa eu te informar agora.
A graça é uma oportunidade de vida eterna em Cristo Jesus. Regiane Gouveia. Regiane, muito obrigado pela sua assistência aqui, né? Por estar vendo nosso culto jovem. Pecado não é aquilo que eu acho que é pecado. Viu, gente? Pecado não é aquilo que eu acho que é pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Entendeu? Então, isso é o que eu tenho que entender. O que é pecado, isso é a Bíblia, transgressão da lei. Por isso que é importante, como Alan disse aqui nas redes sociais, sem lei, este mundo vira um caos. Nossa vida vira de cabeça para baixo, né? Então, para a gente poder manter uma vida onde, como falou Henrique, né? Você não é tão bonzinho assim também, não, Cristian, viu? Como falou Tamir, você não acha que porque você guarda a lei, você é o bam. Não. Precisamos da graça e do poder de Jesus a cada dia. ¿Para quê? Para entender a não relativizar o pecado e entender que o pecado também não é relativo. Ele não é relativo. Pecado é pecado. E tem que falárselo pelo nome, viu, gente? Quando João Batista batizava as pessoas, ele falava assim: João Batista, você não queria ser ovelha de João Batista, viu? Deixa eu já falar para você direto. Eu não iria querer ser ovelha de João Batista. Quando João Batista batizava uma pessoa, ele falava assim: aqui temos o irmão Christian, tudo bem? Bem-vindo, tá? Beleza, me sinto bem aqui, tá? Vai abandonar essa vida? Vou, tá? O que você estava fazendo? Ah, eu assisti no site. Que sites? Ah, João, tem que falar. Quais são esses sites? Ah, era tal. Ah, nunca mais. Aqui temos uma pessoa que antes assistia a tal site, não vai assistir mais, viu, gente? E lo batizava. João Batista, ele apresentava os pecados das pessoas, ele chamava o pecado pelo nome. Entendeu? Então, o pecado não é relativo. Então, a gente precisa entender isso. Hipertexto, foi esse momento hipertexto. Que é hipertexto? Quando você vê uma palavrinha, essa palavrinha te linka a outra. Te linka automaticamente para outra. Né? Alguém quer comentar alguma coisa ou já passamos? Pode falar, meu irmão. A graça, toda graça. Uhum. Isso. Mateus. Vou mandar o microfone para você. Aparecer na transmissão. Pode ler. Mateus, capítulo 11, verso 11 e 12. Fala assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu peguei o link, ele falou de João Batista e eu queria falar. E ele fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderarão dele. Porque eu achei muito importante falar desse texto, porque a graça é de graça, Jesus morreu por nós, isso é um fato. Só que isso não quer dizer que nós vamos sentar na cadeira, sentar no banco da igreja e vamos ficar lá parado. E isso requer um esforço. O esforço de quê? De abdicar o pecado, de chamar o pecado pelo nome, de odiar o pecado e ir para Deus. E a lei de Deus, ela demonstra o caráter de Deus. Quando você vê os 10 mandamentos, olha, você está vendo o caráter de Deus. E esse caráter precisa ser moldado em nós. E para ele ser moldado, nós precisamos obedecer. Por isso que não é barata. É um preço de nós abdicar nossas vontades, abdicar o nosso eu para fazer a vontade de Deus. Para resumir, que eu já falei demais, em Salmos, capítulo 119, que para mim é o Salmos mais lindo da Bíblia, no verso 96, 97 e 98, fala assim: ó, tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Só esse verso. Então a palavra de Deus, ela é perfeita. Muito bem. Qual é seu nome? Tiago, muito obrigado pela sua contribuição. Você deu aqui o hipertexto bem colocadinho. Vamos lá, vamos continuar. Vou continuar aqui. Essência do Antigo Testamento. Essa é a questão, né? Muitas pessoas, como eu, olham o Antigo Testamento
onde existe um Deus assim, sei lá, ele é amor, mas também ele faz justiça, ele acaba com povos, ele acaba com nações, não tem dó, e dá a impressão que no Novo Testamento existe outro Deus um pouco mais bonzinho, amoroso, um papai que coloca no colo. Então, o que você acha, Gabriel? Não dá para entender muito bem aí o assunto da graça, assim, na essência do Antigo Testamento. Ô, Christian, é interessante que eu estudei várias coisas para falar sobre esse momento, mas uma só define. Já? Uma só define o Antigo e o Novo Testamento. Quantos aqui da igreja estão fazendo um ano bíblico? Lê um capítulo da Bíblia por dia. Fala aí, um de cada vez. Qual assunto você está lendo nessa semana? Apocalipse. Isaías. Eu estou lendo Gênesis. Qual, irmão? Tá falando sobre o que, irmão? O irmão se encontra em 1 Coríntios, viu? Mas já tá lá em 1 Coríntios, tá quase E está em 1 terminando. Você Coríntios. tá onde, Christian? Estou em Gênesis, estudando sobre José, quando ele está cumprindo já o José do sonho do Egito faraó. ali, tá... Quem mais tá estudando? Tá estudando sobre o que, irmão? Segunda Crônica. Tá falando sobre o que o livro, irmão? Bacana, Tudo não, bem. um tema muito bom. Tá fazendo ano bíblico, Henrique? Tá falando sobre o que o seu ano bíblico? Meu ano bíblico, eu tô lá em Gênesis falando sobre o casamento mais feliz da terra, que foi o de Rebeca e Isaac. Eu tô nessa parte. Muito bonita, por sinal. Você vai se cumprir na sua vida também. Vamos mandar uma pessoa ao estrangeiro para trazer uma namorada para você. Você vai ver. Amém, Josias, gritaram por aí, é isso aí. Você tem um? O que você tá lendo aí essa semana? Segunda Reis vem falando sobre o quê? Ah, o Josias, Josias. o charada é ele. Josias deve dar um ano inteiro sobre o Josias. Brincadeira. Alguém mais? Paulinho, tá lendo a Bíblia? Tá estudando alguma coisa? Grande O conflito. grande conflito. Maravilhoso. Tá comendo o grande conflito. O Paulinho, nos livros da Ellen White, tá Come todos eles. comendo os livros. Irmãos, uma bênção que todos estão estudando a Bíblia. Isso já é um grande passo. Mas sabe sobre o que você está lendo? Sobre o que a Bíblia inteira diz. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias. Livro de... Deixa eu só pegar aqui. João, no capítulo 5, o verso 39 e o verso 40. João 5, verso 39 e o verso 40. O Christian está falando de Antigo Testamento, de leis. Isso, porque a mim, a gente percebe, não? Eu vi um comentário interessante, né? Que o Antigo Testamento parece que é a primeira temporada da série, onde você está esperando o Salvador chegar, porque a promessa, ele vai vir, e na primeira temporada ele nunca chega. Aí na segunda temporada, que é o Novo Testamento, aí ele chega. Aí vem outra temporada que não tem nada a ver quase com a primeira. Você fala, nossa, que louco, cara. Aí de repente vem a terceira temporada, onde ele morre, cara. A terceira temporada ele morre e vai embora. Você fala assim, puxa, bloqueei agora. De repente sai assim, quarta temporada. E você fala assim, não, mentira que vai ter a quarta. Ou seja, que ele vai embora, mas vou voltar. E a quarta temporada é a que a gente ainda está esperando, que quando ele vai voltar. Então essa era a Bíblia para mim. Eu estou vendo aí como uma série boa, hein? Amém. Então a Bíblia inteira ela fala o quê? Examinai as Escrituras, João 5, 39 e 40. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem é esse mim? Quem que está falando sobre ele? Jesus, É ué. Jesus. É o homem da quarta A temporada da inteira, Bíblia, o ué. Antigo Testamento, contudo não quereis vir a mim para ter vidas. Ele fala ali no momento que as pessoas não queriam estudar as Escrituras a fundo, porque eles não queriam encontrar realmente quem era o verdadeiro texto central, quem era a pessoa central da Bíblia. A Bíblia inteira fala sobre Jesus. Se você estuda mandamentos,
você está estudando sobre Jesus. Se você está estudando sobre Adão e Eva, se você está estudando sobre profetas, se você está estudando sobre os judeus, todas elas são passagens importantes para descrever a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando você estuda os profetas, quando você estuda os judeus, tudo isso traz uma história de que Jesus está vindo, Jesus estava vindo. Todas elas predisseram, Isaías diz que Jesus ia vir morrer por nossos pecados, passar por todo um sofrimento. As leis todas falam de Cristo. Então, em o que minha religião é baseada, Cristo? Porque na época, Paulo tentava falar para as pessoas que a lei não era tão importante quanto a graça de Jesus, porque o que salvava era a graça. Verdade. Então, qual que é a nossa religião? Cristo. Cristo. Nós não temos, porque minha religião não permite. Porque na minha religião nós não podemos fazer isso. Porque isso eu não posso fazer. Na minha igreja eles não fazem. O meu pastor não deixa. Quantas vezes Minha a gente já religião não ouviu permite. isso? Minha religião não permite. Minha religião... Você come carne de porco? Não, na Bíblia diz que eu não posso comer carne de porco. É a Bíblia que diz isso? É. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo Jesus, todas elas dizendo sobre Jesus, mostrando Jesus. E aí, Christian, desculpa. Já, pode falar. Eu posso ser salvo estudando a Bíblia? Estudando a Bíblia, eu sou salvo? Olha, se não tiver uma transformação de vida, nada, não tem como. Que jeito? A Bíblia, ela não te salva, as Escrituras não te salvam. Que jeito? Mas ela aponta para aquele Para o Salvador. que te salva. Para o moço das 4 temporadas. A única pessoa que pode salvar é aonde você estuda a Bíblia inteira para chegar nela. A Bíblia inteira, para mostrar que o único que pode nos salvar é Jesus. E para a gente ter essa transformação, a gente precisa encontrar onde Jesus está. E ele está na Bíblia. Então a gente precisa estudar a Bíblia. As leis são importantes, mas elas só mostram a quem pode nos salvar, que é Jesus. E é somente ele, somente a graça que pode nos salvar. Só que por meio da fé naquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Henrique. Não lhe cortem a fala, Henrique. É isso aí, vai. Biel, é isso mesmo. E aqui na parte de domingo entra muito no que você falou. E assim, queridos, vocês que estão aí acompanhando a gente pelo Facebook, aqui na igreja, a lição vem dizendo o seguinte, um trecho que me impactou muito. Vem falando o seguinte: não importa o pecado, não importa qual o seu pecado, o sentimento de vergonha, culpa ou condenação, a morte de Jesus é suficiente para justificar aqueles que creem em seu sacrifício. Queridos, amém por isso. Amém. Glória a Deus. Porque a morte de Jesus é suficiente. Não importa aquele pecado que você falou para Deus, nossa Deus, eu não vou mais cometê-lo e acaba caindo, faz promessas e você não consegue cumprir. Não importa. A morte de Jesus é o suficiente para nos salvar. Muito bem, galera. Você quer fechar ou posso? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Eu acho que eu entendi agora, tá? Eu entendi. Eu comecei de um jeito, estou terminando de outro. Cada um de vocês me ajudaram em minha caminhada, viu, a entender um assunto em qual estava eu totalmente distorcido, porque boas obras não me fazem ganhar a salvação. Aceitar a Jesus e deixar por aí também não dá, porque uma vez salvo, salvo para sempre, também não dá, né? A gente precisa viver como salvo e não aceitar a lei. Nos pode levar a um caminho perigosíssimo, onde a lei supera a graça e aí você se acha autossuficiente de não necessitar de um Salvador. E onde só a graça salva, ou seja, Jesus aboliu a lei, estamos vivendo agora só pela graça. Também é um caminho perigosíssimo, né? Hoje eu gostei, vocês me alinharam bonito, me colocaram certinho para que a lei serve, para que a Bíblia serve, para onde que a graça te leva e quem é o Salvador. Isso é muito importante. Eu agradeço a vocês, viu, gente? Vocês me colocaram agora no ponto focal. Agora eu tenho o foco. O foco qual é? Cristo. Aceitar a graça de Cristo. Eu não preciso pagar nada. Ele já pagou o preço. E o único que preciso é aceitar esse sacrifício que ele fez por mim e viver como uma pessoa
que aceitou a graça. Ou seja, respeitando-me primeiro a mim mesmo, amando-me a mim mesmo, para depois eu poder amar meu próximo e cuidar do meu próximo como a mim mesmo. É isso aí? Isso, aprendi a lição. Aprendi a lição, gente. Eu agradeço a cada um de vocês, galera. Vocês me colocaram no ponto focal desta lição, onde eu aprendi que é duro não poder pagar, mas era um preço que eu não podia pagar. Um anjo não podia pagar. Deus era o único que podia pagar. E Ele veio aqui e se entregou por cada um de nós. Aceite a graça, você que está vendo esta mensagem, você que talvez está um pouco longe do Pai, ou você que está perto do Pai. Aceite a graça. A graça está à sua disposição neste momento, para você recebê-la, para você abraçá-la, para você se esconder debaixo da graça, a graça de Cristo Jesus. Aqui os jovens da igreja, eles vão fazer uma nova remessa de camisetas de Agnus. Vocês veem os meninos, todos eles com sua camiseta do Clube de Jovens Agnus. Se você gostaria de adquirir uma das camisetas, entre em contato com Tamires, tá? Que ela vai ter mais informações para você. Eu queria chamar neste momento Tiago, vem aqui, rapidinho. Eu queria dar-te um prêmio por você ter colaborado aqui com nossa lição, com este desenvolvimento. Eu não sei se você é desbravador, mas para servir o Cristian. Mas aqui este trunfo fala sobre a graça, o sacrifício de Cristo e uma pessoa aceitando a graça para você levar para a sua casa, viu? Este trunfo, como lembrança deste papo jovem, deste culto jovem que temos aqui. E o melhor ainda, você vai nos despedir com a oração, beleza? Despida-nos aí com a oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado, exaltado e glorificado seja sempre, sempre, sempre o teu nome, Senhor. Te agradeço, Pai, pois estamos aqui, Pai, glorificando e exaltando o teu nome, Pai. Tentando aprender um pouco mais sobre a tua graça. Infelizmente, nossa mente é muito finita e nós não conseguimos entender a tua graça. É de graça. Isso nos constrange, nós não sabemos explicar direito. Mas eu peço que, em nome de Jesus, com o teu Espírito Santo, o Senhor possa habitar nos nossos corações, nas nossas mentes, na mente das pessoas que estão lá do outro lado, que estão ouvindo isso, e o Senhor possa fazer com que elas aceitem essa graça, que é de graça, Senhor. Então, muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa, cada dia, Pai, nos usar, Pai, habitar em nós com o seu Espírito Santo, para que possamos, de alguma forma, retribuir todo esse amor, todo esse carinho, Senhor. Nos ajude e abençoe esses jovens aqui dessa igreja, que o Senhor possa ser com ele e usá-los, para que ele possa ser luz nesse mundo. Nos ajude, seja com cada um aqui, seja também aqueles que não puderam vir, Pai. Abençoa cada um de nós. É isso que eu te peço e agradeço por tudo, no santo, amado nome de Jesus. Amém.